Deus. Se fosse no encontro de casais, eu não ia saber qual que era essa música aí, hein? É um clássico, né? Amém, agora sim. Graças a Deus. Eu quero convidar você com muita alegria. Abre comigo a sua Bíblia. No segundo livro de Reis, no capítulo 4. Quero falar com você a respeito hoje, o que você tem em casa. Meditei nessa palavra por esses dias. E aquilo que Deus colocou no meu coração, quero compartilhar com você. Obrigado, Mateus, por ter trazido o púlpito. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Versículo, eu vou ler apenas o versículo 2, mas você pode deixar a sua Bíblia aberta. Essa é uma história muito conhecida, é provável que você já ouviu pregações, você já pregou também nessa passagem. Olha só, e Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. O que você tem em casa? Não, só pode voltar. O que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos na tua casa, tivemos um momento de oração, de louvor, onde os enfermos foram ungidos. E agora, Senhor, nós abrimos a tua palavra, lemos a tua palavra e cremos que ela é fonte de toda a inspiração para as nossas vidas. Que o Senhor fale conosco nessa noite, através da minha vida. Assim eu oro no nome de Jesus. Graças a Deus. O que você tem na sua casa? O que você deixou na sua casa? Essa é uma pergunta importante e que você faça essa reflexão. É bem certo, irmão, é bem provável que você já ouviu falar das 4 operações da matemática. Vocês lembram ou não, quando vocês estudavam as 4 operações? Quais são? Olha, professora Denise: adição, subtração, divisão e multiplicação. Dentre essas 4, Deus trabalha apenas com 2. Não. Deus trabalha com subtração e multiplicação. Sabe por quê? Porque um reino, olha só, na divisão não se usa no reino de Deus. Porque um reino dividido, ele não subsiste. E Deus trabalha com a subtração, porque no reino de Deus importa o quê? Que ele cresça e eu e você diminuamos. E Deus não trabalha com adição. Porque quando você veio para a casa do Senhor, quando você entregou a sua vida, Ele não apenas mudou, Ele transformou a sua vida, Ele multiplicou. Olha para trás o que Deus fez na sua vida. Porque a palavra de Deus diz em Marcos, no capítulo 10, que aquele que deixar pai e mãe por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais nessa vida e no porvir o quê? O que, gente? A eternidade, meu irmão. Então, Deus, Ele trabalha com multiplicação. E nós lemos aqui um versículo de uma passagem muito conhecida, de uma certa mulher. O versículo primeiro aqui diz que uma certa mulher. Talvez essa certa mulher esteja aqui hoje. E essa certa mulher, diz aqui no primeiro versículo, que era uma viúva dos filhos dos profetas.
Então ela chega diante de uma crise estabelecida na sua vida. Ela chega diante do profeta Eliseu. Falando o quê? Que o esposo dela tinha morrido. E através do esposo dela que tinha morrido, ela adquiriu uma dívida. E através da dívida trouxe o quê? Trouxe, vamos ler aqui, uma certa mulher viúva dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, está morto, e o Senhor sabe que o teu servo servia ao Senhor, temia ao Senhor. E veio os credores, o quê? E querendo levar os meus 2 filhos. Irmãos, perceba que essa mulher, ela está com um baita de um problema e ela clama ao profeta Eliseu. E clamar, essa mulher estava sob pressão, com as suas emoções afloradas. Esse homem era um servo de Deus, mas apesar de ter sido um servo de Deus, ele deixa uma dívida para essa mulher. Outro dia eu falei sobre isso aqui. Ele deixa uma dívida. Agora fala assim para o teu esposo aí: meu esposo, diga assim para ele: meu esposo. Fala para ela: meu esposo, antes de você morrer, deixe um seguro. E quando você morrer, não deixe uma dívida, não. Deixe um cartão de crédito bem gordo, para que essa viúva possa andar toda nos trinques. Irmãos, grande parte dos problemas que nós adquirimos, e problemas financeiros, e hoje, grande parte da população do Brasil está endividada. Você sabia disso? Endividada. Por quê? Porque não se planeja. Esse moço, ele morreu e não se planejou, não planejou e deixou uma baita de uma dívida para essa mulher, comprometendo toda a sua família, comprometendo até a saúde, não, mas comprometendo a liberdade dos filhos. Então, põe em ordem a tua casa, porque a grande maioria dos nossos problemas são problemas que nós procuramos. Porque se você planejar a sua vida, se você colocar em ordem, se você obedecer à primeira lei da economia, não gastar mais do que você ganha, você não vai ter esse problema. Porque muitos problemas comprometem toda a nossa convivência, todo o nosso relacionamento com os nossos filhos. E essa mulher, então, ela adquire toda essa dívida, uma dívida impagável que compromete até a liberdade dos filhos, porque, pela lei, se a pessoa não pudesse pagar a dívida, os filhos ficavam como troca, uma troca de moeda. Então ela chega diante do profeta e clama. Ela não está tranquila, irmãos. E o profeta, diante dessa situação, ele começa a trazer luz ao problema, começa a provocar o milagre da multiplicação na vida dessa mulher. E ele, com toda a calma, com toda a serenidade, ele pergunta assim: o que eu posso fazer por você? Porque ela está meio que perturbada, irmãos. Você já viu uma pessoa que está sobre uma certa, que está com um baita de um problema, ela não sabe nem o que diz muitas vezes. E aí ela responde: olha, eu não tenho nada. Mas o profeta pergunta: o que você tem na sua casa? E ela começa a colocar as suas emoções em ordem, e ela repensa, e ela diz assim: eu só tenho uma botija de azeite. Então, a partir daí, o profeta começa a dar uma direção no versículo 3. Então, você vai voltar agora para a sua casa, para a sua comunidade. Você vai pedir vasilhas emprestadas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, mas muita. E uma outra ordem que ele dá aqui no versículo 4: depois entre em sua casa, feche a porta atrás de você e de seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte as que forem fechadas, cheias, ficando cheias. E aí no versículo 5, ela começa a executar a ordem do profeta. Então ela entra na casa, olha o que ele diz aqui: a mulher foi embora, partiu dali, fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Este lhes passava as vasilhas e elas enchiam. Quando todas estavam cheias,
ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite então parou. Depois do milagre executado, ela volta de novo, ela retorna de novo ao profeta, para receber as próximas orientações, o que ela devia fazer com aquele milagre. Então o profeta diz: agora você vai vender, e você vai pagar todas as suas dívidas, e você vai viver do resto. Meu irmão, quando nós permanecemos na presença de Deus, quando Deus ele faz um milagre na nossa vida, e nós permanecemos, Deus, o que Ele faz? Ele apaga as nossas dívidas, Ele paga as nossas dívidas, Ele estabiliza o nosso presente e garante o nosso futuro. É isso que Ele fez comigo e Ele fez com você. Se você permanecer, porque olha só o que essa mulher fez. Ela recebe a orientação de Deus, depois que o milagre está executado, ela volta para depender de Deus novamente. Muitas pessoas chegam na casa do Senhor, recebem o milagre e depois volta para a velha vida, achando que o milagre ele vai permanecer para sempre, irmão. Ele não vai permanecer, porque é melhor depender do provedor do que depender do milagre, porque o milagre ele acaba. Lázaro foi ressuscitado, mas ele voltou de novo a morrer. Mas quando você depende do Criador, meu irmão, Deus ele vai garantir o seu futuro para toda a sua eternidade. Eu quero aqui trazer alguns elementos da multiplicação. Vocês lembram dos elementos da multiplicação? Que eram os fatores, o resultado da multiplicação dos fatores, era o produto. Então eu quero trazer aqui alguns elementos importantíssimos. A Jéssica está dando meio risada, acho que está lembrando de quando ela estudava, Jéssica. Alguns elementos importantíssimos diante de uma crise que se estabelece na nossa vida, de uma má notícia que você recebe, elementos importantes, fatores importantes, como que nós devemos fazer diante das situações que chegam até nós, uma porta que se fecha, uma crise estabelecida na sua família, com os filhos, no casamento. Em nome de Jesus, eu quero trazer aqui 4 fatores importantíssimos da multiplicação, o que Deus pode fazer, o que Deus fez através da vida dessa mulher. Irmão, sabe por quê? Porque Deus ele pode trazer à existência as coisas que não existem, mas quando Deus ele nos fez com alguns propósitos. E um desses propósitos é fazer o quê? Fazer uma aliança conosco, uma parceria conosco. Então o milagre ele vai passar pelas nossas vidas. Então eu quero trazer aqui alguns fatores importantíssimos que vai desencadear um milagre, como desencadeou o milagre na vida dessa mulher e vai fazer também a multiplicação na sua vida, no seu casamento, a crise que talvez você deixou na sua casa. Eu não sei o que é que você deixou na sua casa. Mas se você fazer esse primeiro fator aqui, por gentileza, mídia, projete para mim aqui. Esse primeiro fator importantíssimo. Mantenha a calma, a serenidade e o equilíbrio nas emoções em Deus. Perceba que essa mulher, ela chega diante do profeta clamando, e clamar, meu irmão, é choro, clamar é grito, clamar é um tom de voz elevado. Ela não está tranquila, as emoções delas estão afloradas, apesar de não transparecer aqui no texto, mas ela clama diante do profeta. E quando o profeta recebe a informação dessa mulher, recebe toda essa carga emocional dessa mulher, ele mantém a serenidade. Olha o que é que ele diz: o que é que eu posso fazer por você? O que é que você tem em casa? Essa resposta do profeta, essa pergunta do profeta, é de quem tem relacionamento com Deus. É de quem está sereno com Deus. Meu irmão, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante de uma situação que chega até você, mantenha calma, keep calm, fique sereno, porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus ele sabe o que faz, pode ter saído do seu controle, mas Ele continua soberano sobre a situação. Então mantenha calma, mantenha a serenidade, mantenha o equilíbrio em Deus, porque você não pode acrescentar nada na sua altura, mas o Senhor, que é o dono da prata e do ouro, o Senhor que trouxe à existência as coisas que não existem, Ele que pode fazer, é Ele que vai fazer. Então permaneça tranquilo, fique tranquilo. Eu não estou aqui diminuindo o sofrimento dessa mulher. Talvez você chegou assim como essa mulher aqui, mas
a sua perturbação na sua alma, essa inquietude não vai trazer nenhum benefício. Mas se você manter a serenidade em Deus, se você observar e se você ter as orientações da parte de Deus, porque Deus ele vai te orientar da forma como você tem que proceder diante dessa situação que chegou até você. Então fique tranquilo. Observe as próximas orientações da parte de Deus, aquilo que Ele vai falar para você. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós estamos tranquilos, mesmo passando pelos vales da sombra da morte, nós não conseguimos enxergar a situação. Olha o Salmo de número 84, versículo 5, versículo 6. Bem-aventurado é o homem que põe a confiança no Senhor, que confia no Senhor, que passando pelo vale de Baca faz dele o quê? Uma fonte. O que isso significa? O salmista ele está passando pelo deserto, indo em direção a Jerusalém. E o deserto era perigoso. Então, quando ele estava passando pelo deserto, os pés deles estavam no deserto, mas o coração dele estava plano no Senhor. Isso significa que ele estava sereno, que ele estava tranquilo. Ele tinha certeza que o socorro vinha de Deus. Então, o teu socorro vai vir de quem? Vai vir do Senhor. Então, mantenha a tranquilidade. Davi, quando todos queriam apedrejar Davi, em 1 Samuel, no capítulo 30, todos querendo apedrejar Davi, diante de uma situação, quando eles voltam para a cidade, e eles encontram toda aquela cidade destruída, levaram as mulheres, levaram os filhos, levaram as crianças, tocaram fogo na cidade. Se a mídia puder projetar 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 6. Olha uma pessoa que tem confiança em Deus, que as suas emoções estão no Senhor. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam de apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de Deus, por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu no Senhor. Isso é confiança. Isso é certeza de que Deus está no controle. E quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Deus ele vai trazer as orientações. Porque se você estiver agitado, você não vai ouvir Deus falar. Você não vai ouvir a direção que Deus vai te dar para você sair dessa situação. Então mantenha calma, fique sereno, está doendo, mas aguente mais um pouquinho. Deus ele sustenta. Deus ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, eu não serei abalado, meu irmão. Deus está no controle. Há um rio que você pode se apoiar. Deus ele é soberano sobre a tua vida. Se você é filho, então permaneça como filho, confiando no Pai. Ele é poderoso para cuidar de você, então lance ele sobre a ansiedade, a sua preocupação, sabedor que ele cuida de você. Ele não já cuidou no passado? Por que ele não vai cuidar de você, dessa crise que se estabeleceu na sua vida, no seu casamento? Confie no Senhor, lance sobre ele, como aquela mulher do fluxo de sangue, lance sobre ele, lance aos pés do Senhor Jesus. Ele é suficiente para cuidar de você. Mantenha a serenidade, fica firme nos propósitos, fica firme. Ele não já liberou a palavra para você, então fica firme. O socorro virá dele, no nome de Jesus. Essa mulher está atribulada, mas o profeta tranquiliza essa mulher. O que é que você tem em sua casa? Isso é uma pergunta, irmãos, de quem tem vida com Deus, pastor. Isso é uma pergunta de quem está sereno no Senhor. O problema era dela, mas o profeta, como homem de Deus, ele tranquiliza aquela mulher. Então, nessa noite, que a palavra de Deus vinha tranquilizar você. Diante, talvez, desse caos, essa porta que se fechou, Deus ele está no controle, no nome de Jesus. Segundo fator importante, determinante, para que haja a multiplicação do milagre na vida dessa mulher e talvez também na sua vida. Pode projetar a mídia, por favor. É que o milagre da multiplicação, ele passa por aquilo que você tem. O milagre da multiplicação passa por aquilo que você tem. O que você tem na sua casa? O milagre vai passar por lá.
talvez você esteja esperando de um outro lugar. É de lá que vai vir. É lá que Deus vai multiplicar. É lá que Deus vai fazer. Mas é apenas uma botija, profeta. Não importa. Se você trouxe o problema até a mim, eu vou dar a direção para você. É o que você tem? Era só o que ela tinha, irmãos? Era só o que ela tinha? Era uma botija de azeite? Não. Ela não só tinha uma botija de azeite. Perceba que essa mulher, ela está atribulada. Ela está clamando. Ela não tinha só uma botija de azeite. Ela tinha uma casa. Ela ainda tinha 2 filhos. Ela tinha o quê? Ela tinha vizinhos. Você vai ver no versículo 4, a direção do profeta. Pega vasilhas vazias em todos os seus vizinhos. Ela tinha um comércio, porque o profeta no final vai falar, agora você vai vender. Mas o milagre vai passar primeiramente por aquilo que você tem. Talvez aos teus olhos sejam insignificantes. Talvez aos olhos humanos não há nada. Deus, ele pode fazer o milagre, pode trazer à existência as coisas que não existem, mas ele quer fazer uma parceria com você. Talvez seja só a crise que você tenha lá. Talvez você tenha só um currículo. Talvez você tenha só um projeto. Talvez você tenha só um material de construção para construir o seu sonho. Mas se você colocar nas mãos do Senhor, é o suficiente para ver a multiplicação. É insuficiente para você? O que você tem na sua casa? Você deve ter alguma coisa na sua casa. Comece a partir dali. Deus está falando com você. É a partir daquilo ali que Ele vai fazer o milagre na sua vida. A multiplicação, ela passa por aquilo que você tem. Sabe por quê, meu irmão? Talvez seja insignificante. Mas se a mídia puder projetar 1 Coríntios no capítulo 1, no versículo 27, se eu não falho a memória, mídia, por gentileza, vê se é essa referência. Mas Deus escolheu, preste atenção, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Versículo 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada. O que é? É insignificante. Deus, ele não precisa do muito. Então não tenha vergonha de colocar diante de Deus. Não tenha vergonha de colocar, Senhor, é isso aqui, é somente isso que eu tenho. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Quando aquele garoto colocou diante de toda aquela multidão, mas o apóstolo Tiago diz assim, mas o que é isso? Diante de uma grande multidão. E quando o milagre, quando aqueles 5 pães e 2 peixinhos foram colocados nas mãos do Senhor, Ele o abençoou e transformou e multiplicou ao ponto de alimentar aproximadamente 5.000 pessoas, ao ponto de sobejar. Deus está falando que vai sobrar. Deus está falando que vai dar e que vai sobrar. No nome de Jesus. Então coloque nas mãos do Senhor. É insignificante, mas ponha diante dEle. Porque é o suficiente, é só o currículo, ponha diante dEle, entregue na empresa. Porque quem vai fazer é Ele, quem vai abrir a porta é Ele. Coloque os seus sonhos. Se você tem os seus dons, então coloque nas mãos do Senhor, a serviço do Senhor, que Ele vai multiplicar. Ele vai fazer coisas grandes através do seu ministério, da sua vida. Mas coloque nas mãos do Senhor, no nome de Jesus. Coloque o teu milagre, coloque o problema, coloque a crise nas mãos do Senhor nessa noite, no nome de Jesus, porque na tua força não deu. É do jeito dele. No nome de Jesus. O milagre, mídia, por gentileza, passe o outro slide. Outro fator determinante é que o milagre passa, olha só, o milagre vai passar pelos teus relacionamentos. Como estão os teus relacionamentos? Essa mulher, o profeta dá uma ordem para ela no versículo 4.
Agora você torna para a sua cidade, para o teu vilarejo, para a tua comunidade, e você vai pedir vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, vasilhas vazias, não poucas, mas muito. Eu acho que nesse momento, irmãos, se essa mulher fosse uma mulher cri-cri, ela estava ferrada. Qual é o teu relacionamento com os seus vizinhos? Como você se relaciona com os teus vizinhos? Você dá bom dia para os teus vizinhos? Você cumprimenta os teus vizinhos? Ou você é daquelas que pega a titica de cachorro e joga lá no terreno? O reverendo Geraldo Nunes, ele tem... Eu gosto de falar essa palavra reverendo, porque eu sou reverendo, irmãos. Olha só, que chique. O reverendo Geraldo Nunes, ele diz assim, essa frase é dele: a qualidade do teu ministério depende da qualidade dos teus relacionamentos. Como está o teu relacionamento? Porque o milagre dessa mulher, a multiplicação do azeite dessa mulher vai passar por quem? Pelos vizinhos, pelos relacionamentos dela. Como que você cumprimenta os teus vizinhos? Com olhar carrancudo? Soberbo? Como é que você quer alcançar os seus vizinhos? Falando em vizinho, lá em casa, rapaz, olha só, tem uma vizinha que é só a graça. Ela, como diz o pastor Alexandre, ela é nossa prima, porque eu acho que é de uma outra igreja, acho que congregação. Olha, a gente passa por ela, bom dia, vizinha, vira para o outro lado. Bom dia, vizinha. Sabe, né, pastora Denise? Bom dia, vizinha. Aí eu cumprimento, irmãos. Mas a pastora Denise, mas por que você vai cumprimentar isso? Aí tem momentos que ela responde para mim. Opa! Aí no dia seguinte eu respondo, bom dia, vizinha. Meu irmão, eu tenho que ser um bom vizinho, porque eu dependo das pessoas. Deus me abençoa através de quê? De pessoas. Então se relacione bem, se relacione com seus irmãos aqui em Cristo. Meu irmão, como que você quer ser abençoado se você entra nessa igreja e você sai e você não cumprimenta ninguém? Se relacione com as pessoas. Tem tantos ministérios nessa igreja para abraçar você, porque você vai ser abençoado através dos seus irmãos, do seu irmão, do seu vizinho. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Então desmanche essa cara carrancuda em nome de Jesus. Seja uma pessoa maleável com as pessoas. Eu sempre fui extremamente abençoado com pessoas. Com as minhas irmãs, com os meus irmãos, com pessoas. Deus investiu em mim através de pessoas. Deus tem falado comigo através de pessoas. Olha aqui no versículo 8, irmãos. Olha aqui no versículo 8. Olha o resultado de uma pessoa que se relaciona com a outra. Olha o que é que Deus faz. Versículo 8. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este homem passa sempre por aqui. É um homem santo de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno, um terraço da casa e colocar nele uma cama. Vocês estão vendo, aqui era uma mulher rica, irmãos. Uma mulher que não dependia de ninguém financeiramente, mas ela viu o homem de Deus passando por ali. Ela abriu um leque de relacionamento com aquele homem. Ela não precisava disso. Ela não era nem da linhagem de Israel, essa mulher. E aquele profeta perguntou para ele: o que é que eu posso fazer por você? Esse profeta, ele gosta de liberar essa frase. O que é que eu posso fazer por você? Essa mulher não podia ter filho.
E ele liberou uma palavra aqui no versículo 15. Por este tempo, daqui 1 ano, você terá o filho nos braços. Meu irmão, Deus quer te abençoar através de pessoas. De pessoas. Em nome de Jesus. Eu perguntei para o pastor Antônio Marcos como que ele começou a fazer a abertura desses poços. E ele falou assim: pastor Gerry, eu gosto de me relacionar com pessoas. E Deus vai abrindo as portas. Eu já cavei vários e vários poços, mais de 5, 6 poços ali naquela cidade. Pessoas, irmãos, Deus quer abençoar o teu ministério através de relacionamento. Não se feche no nome de Jesus. Porque o milagre, ele passa por aquilo que você tem, mas ele passa também pelos seus relacionamentos, como você se relaciona com as pessoas. Amém ou não? Você vai desmanchar essa cara carrancuda e cumprimentar o teu vizinho agora? Você vai, olha, mas cuidado com esse negócio de relacionamento. Cuidado com os exageros. Cuidado com os exageros. Porque, meu irmão, olha, só a graça de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Eu não sei a referência. Mas olha o que aqui Provérbio diz. Retira o pé da casa do teu irmão, para que não se enfade de ti e te aborreça. Retira o pé da casa do teu irmão, para você fazer amizade. Você não precisa estar ali todos os dias, irmãos. Em nome de Jesus. Quantas confusões isso não gera. Amizades exacerbadas. Todos os dias, quando eu chegava em casa, uma vizinha, uma outra, estava com uma vassoura aqui, o outro aqui, conversando. Todos os dias eu falava para a Denise, isso vai acabar em confusão. Todos os dias, não precisa você estar na casa do teu irmão todos os dias. Abre o leque dos seus relacionamentos. Você não precisa ter só um amigo. Em nome de Jesus, se relacione. E não precisa você estar todos os dias na casa do teu irmão. Ah, doeu. Oh, diga um glória a Deus aí. Aleluia. Ninguém diz glória a Deus. Boa palavra, pastor Alexandre. Boa palavra. É boa palavra. É boa palavra porque é a palavra do Criador, aquele que criou os céus e a terra, e a palavra dele é linda, e a palavra dele gera fé, gera convicção, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, deixa essa palavra entrar no teu coração, e faça com que ela cumpra o propósito que ela foi enviada para você. O milagre passa por aquilo que você tem, talvez seja insignificante, mas é lá que Deus vai fazer. Você está esperando de um outro jeito, mas vai ser de lá. Em nome de Jesus, o milagre passa pelos relacionamentos e o milagre passa pela fé. Próximo slide. O milagre passa pela fé. Irmãos, você percebeu o momento que o profeta, ele libera uma orientação da parte de Deus? Parece que ele está vendo. Eu vou ler aqui para você no versículo 4, versículo 3, versículo 4, versículo 3. Então disse Eliseu, vá, olha só a orientação. Esse homem tem uma fé, e a fé do profeta vai mexer com a estrutura dessa mulher, que ela não vai questionar, por mais loucura que seja. A palavra que ele libera para aquela mulher vai gerar uma fé descomunal, que ela vai fazer exatamente o que o profeta está mandando. Vá, versículo 3. Peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em sua casa, feche a porta. Isso é o profeta que está falando para ela. Feche a porta atrás de você e de seus filhos. Algo aqui interessante é que o milagre, ele tem que ser compartilhado com todos da família. Todos da família. Você tem que compartilhar o milagre. Você tem que envolver as pessoas junto com você, para que as pessoas possam ver o milagre. O que Deus vai fazer na sua vida? O que Deus vai fazer no seu casamento? O
que Deus vai fazer lá no seu trabalho? O que Deus vai fazer diante dessa crise? Envolva as pessoas. E derrame algo. Olha só, parece que ele está vendo, ele está tendo, parece que uma visão. E você vai derramar, mulher, a botija de azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. E aqui, aí no versículo 5, a mulher, ela executa exatamente. Isso é o quê? É fé. Quando ela volta para a cidade dela, ela pede as vasilhas emprestado, porque aquela palavra que o profeta liberou gerou fé no coração dela. E ela vai fazer exatamente isso. A mulher foi embora, partiu dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas. Isso é coisa extraordinária, irmãos. Os filhos passavam as vasilhas e elas enchiam. Os filhos passavam as vasilhas e ela enchia. Os filhos passavam as vasilhas e ela enchia. E o azeite não acabava. Os filhos passavam as vasilhas vazias e ela enchia. Os filhos passavam a vasilha e ela enchia com aquela botija de azeite. A fé é algo extraordinário. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Você sabia que Jesus deixou de fazer milagres porque o povo não tinha fé? A fé é loucura para o mundo natural. É a certeza, de acordo com Hebreus 11, é a certeza das coisas que não existem. E ela exatamente faz da forma como o profeta, a forma como o profeta falou foi exatamente o que aconteceu, exatamente o que vai acontecer com você. Exatamente, se você pegar essa palavra no teu coração. Exatamente. Ela vai cumprir com o seu propósito exatamente para qual ela foi designada. Você pode ser alvo da multiplicação do Senhor. O seu casamento pode ser alvo da multiplicação do Senhor. Pegue essa palavra, meu irmão. Em nome de Jesus. A fé essa palavra gerou uma convicção. E quando ela pede para um dos seus filhos, traz mais uma vasilha. Mamãe, não tem mais vasilha. Então o azeite parou. Que tamanho é a sua fé? Perceba aqui, o que essa mulher, qual que era a crise dessa mulher? Primeiro, marido morto. Através do marido que tinha morrido, adquiriu uma dívida insolúvel, impagável. Terceira crise, comprometendo os seus filhos. O que Deus realizou? O milagre, sanando um problema. O profeta, Deus não resolveu todos os problemas dela, mas ele resolveu aquilo que era essencial. Tem coisas que Deus não vai fazer, mas Ele vai fazer aquilo que é necessário. E o Salmo 23? O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Você de nada vai ter falta, aquilo que é necessário, Deus tem compromisso com você, então não vai faltar o pão na sua casa. Não vai faltar a provisão, como o pastor Alexandre pregou outro dia, não vai faltar porque Ele tem compromisso com você. Ele não tem compromisso com os nossos deleites, com tantas coisas, mas aquilo que é necessário, as nossas vestimentas, o nosso corpo, a bebida, não vai faltar porque Ele tem compromisso em nome de Jesus. Mas tem coisas que Deus não vai fazer, porque Ele vai fazer aquilo que é essencial na sua vida. E o que era essencial na vida dessa mulher era salvar ali os seus filhos. Porque se o profeta quisesse fazer, ele teria feito, porque aqui ele vai ressuscitar o filho dessa mulher. Mas ele vai fazer aquilo que é necessário fazer. O que é necessário ele fazer? Então ele vai fazer. É o pão? Ele vai fazer. É a porta de emprego? Ele pode abrir. Ele tem compromisso com seus filhos. Quantos filhos tem aqui? Por que você é filho? Porque o Espírito Santo de Deus testifica no teu coração que você é filho. Então você é alvo do milagre do Senhor. Você é alvo da misericórdia do Senhor.
no nome de Jesus. E o que fazer agora, depois do milagre? O que eu vou fazer agora, depois do milagre? Eu vou cair fora? O que é que eu vou fazer depois do milagre? Eu vou permanecer na presença do Senhor. Essa mulher, ela busca o profeta no momento de necessidade. Mas ela é tão extraordinária que ela volta de novo depois do milagre. Ela não se esconde, ela não volta para a velha vida. Ela volta de novo para o profeta. Por quê? Porque ela depende de Deus, das orientações de Deus. Ela não depende só do milagre, ela depende do que Deus vai fazer, vai falar para ela, como que ela deve se comportar com o milagre. Porque o milagre vai resolver o passado dela, o milagre vai resolver o presente dela e vai garantir o futuro dela. É isso, se você permanecer na presença de Deus, Ele não só apaga a tua dívida, mas Ele estabiliza o teu presente e garante o teu futuro. Se você permanecer sempre na presença de Deus, não vai faltar nada para você. Absolutamente nada, no nome de Jesus. Eu vim para Campinas no ano de 1996. Um jovem de 19 anos, formado em técnico em agropecuária numa escola agropecuária, a Escola Federal do Estado do Pará. Vim para cá cheio de sonhos lá do Pará. Naquela época, irmãos, o estado de São Paulo era a menina dos olhos. Era como se fosse a relação do Brasil para os Estados Unidos. Cheio de sonhos. Meu filho vai para São Paulo. Vai mudar de vida. Como diz o Silvio Santos, aqui você não melhora de vida. Lembra do programa do Silvio? Aqui você muda de vida. E eu vim com esse sonho para cá. Meu irmão, cheguei aqui numa crise terrível. Vim morar na casa da minha irmã. Eu sempre morei na casa de irmãos, de irmãs. Minha irmã me acolheu, minha irmã Valda, tenho um carinho por ela. Não consegui emprego. Ela empregada, ganhando seu salário, o meu cunhado desempregado. E eu não sou dessas pessoas de esperar as coisas acontecer, mesmo com 19 anos. Mas eu vim para cá achando que eu ia encontrar um belo do emprego de primeira vista. Mas Deus, Ele tem a forma dele trabalhar conosco. Sabe o que eu fui fazer com o meu cunhado? Não tinha nada, meu irmão. Eu fui vender legumes. O jovem que veio formado, que veio com aquele sonho, fui vender legumes. Eu ia no Ceasa de manhã cedo, comprava caixa, pastor. Caixa de cebola, de tomate, fazia um saquinho, colocava no braço e ia de porta em porta, para sobreviver. Saturou, precisamos fazer outra coisa. Aí eu fui vender ovos. Lembra naquela época, não sei se vocês lembram daquela época do chupa-cabra, que tinha o chupa-cabra. Eita! Rapaz, o meu cunhado me dava perua e eu dormia na granja. E quando eu chegava lá, estava todo mundo falando do chupa-cabra. Eu fechava a perua e ficava lá encolhidinho. Chupa-cabra não aparece. Eu quero levar os ovos. Aí eu comprava os ovos. De manhã cedo nós saíamos para vender. O meu cunhado ficava na perua e eu pegava 5 bandejas e ia saindo a pé. Saturou também. Não deu. Fui vender maçã do amor. Ô, meu irmão, se você tem um casamento aqui, chama o pastor Gé, que ele faz maçã do amor. Eu já perdi o talento. Talvez a Denise me pediu outro dia, pastor Denise, faz uma maçã do amor aí para o Theo. E saíamos para vender maçã do amor em vários lugares, em várias cidades, e trocava por telecena vencida, trocava por bateria velha de carro. Eu lembro até a música: o carro da maçã do amor está na sua rua, em frente à sua residência. 5 maçãs do amor, uma bateria velha de carro, 2 maçãs do amor, uma telecena do Silvio Santos vencida. E aquelas crianças vinham descendo e descendo e descendo. Oh, era divertido. Eu não esperava as coisas acontecerem, não conhecia Deus. Não esperava, irmãos. E um belo dia, saiu um concurso da prefeitura. Eu sempre gostei de estudar. Saiu um concurso da prefeitura e o meu cunhado falou, eu falei assim, olha, irmão, era 10 salários mínimos. 10 salários mínimos na época. 1.000, ó. Não sabia nem o que era 100 nem 10.
Era um ótimo salário, 10 salários mínimos. Eu falei, João, eu vou fazer esse concurso. Ih, cara, isso é tudo carta marcada. Isso não dá certo. Ô, João, me dá o dinheiro aí, eu dou para você. E naquela incredulidade do meu cunhado, quando eu fiz a inscrição, quando eu fui fazer a prova lá na PUC, quase 15 mil pessoas, e todas as pessoas falando assim, é carta marcada. Mas Deus já tinha marcado a minha carta, meu irmão. Deus já tinha marcado, através do meu esforço. É através do meu esforço, do seu esforço. Sabe por quê? Porque Deus não revela os seus segredos a preguiçosos. Você tem que se esforçar. Prestei a prova, 15 mil pessoas, passei bem. E depois fui correr, eu era magricelo, pesava 63 quilos. Agora você imagina, eu tenho 77, pesava 63 quilos. Corri. Tirei 100% no TAF. Passei de novo, depois exame psicotécnico, exame psicológico, passei, exame de saúde, passei em todos e entrei. Estou há 24 anos na prefeitura. Deus tem multiplicado a minha vida, meu irmão. E nesse inteirinho eu comecei a fazer matemática na PUC. Você sabia que faltou 1 ano e meio eu abandonei o curso de matemática? Na PUC, com 90% de bolsa. Agora pergunta, pastor Jair, por que você abandonou? Pergunte, por que, pastor Jair, o senhor abandonou a faculdade de matemática na PUC? Por causa de um problema que atinge 40% da população. Medo de falar em público. Abandonei. Eu não conhecia o Senhor Jesus, mas quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, quando eu consagrei a minha vida ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus me chamou para o ministério. E eu falei assim, Senhor, o Senhor está equivocado aí, porque eu não sei falar. E aí Deus falou comigo, quem fez a boca? Quem fez a boca? Foi eu, meu filho. Eu vou te capacitar. E aqui estou, irmão. Aqui estou. Eu coloquei tudo nas mãos do Senhor. Eu consagrei a minha vida a Deus. E era um sonho que eu tinha de poder de falar em público. E Deus falou assim comigo, você vai falar, mas você vai falar aquilo que eu colocar na tua boca. Aquilo que é insignificante para você, coloque nas mãos do Senhor. O milagre vai passar pelos relacionamentos. Fique de pé. O que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Talvez seja o motivo da crise. Mas como essa mulher, mantenha a tranquilidade, mantenha a calma, mantenha a serenidade, o equilíbrio em Deus. Ele cuidou de você. Ele cuida hoje. Ele cuida do amanhã. Você não precisa se descabelar. Você não precisa ficar ansioso, Ele cuida de você. O milagre passa pelos relacionamentos. Como estão os teus relacionamentos? O milagre passa pela fé. Tudo isso que eu contei um pouco da minha vida, toda essa transformação que Deus fez. E eu fiz questão de trazer essa palavra de Marcos no capítulo 10, porque foi essa palavra que esse homem aqui liberou para mim quando eu estive no gabinete falando do meu chamado. Jerry, aquele que largar pai e mãe, filho, filha, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais nessa vida e no porvir a eternidade. Relacionamento, irmãos. Relacionamento. Eu não quero chamar você aqui, mas perceba que essa mulher, ela era serva de Deus. O milagre é para aqueles que são filhos, que são servos. Sirva ao Senhor com inteireza de coração. Sirva a Deus. E essa servidão significa se submeter ao seu senhorio. Submeter tudo que você tem. Submeter o teu casamento. Submeter seus sonhos. Coloque diante dele nessa noite.
no nome de Jesus, porque o milagre é bem certo o que acontece, porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo, Ele transformou a minha vida, está me transformando, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração nessa noite. Você nesse momento agora, você vai consagrar a sua casa, você vai consagrar aquilo que você tem, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, Pai, nós nos alegramos por essa palavra, Senhor. Que essa palavra nessa noite, Senhor, ela gere fé no coração do teu povo. Pessoas aqui, Senhor, chegaram também aqui como essa certa mulher, diante de uma crise, diante de um problema, Senhor. Mas como essa mulher, ela foi a pessoa certa, ela foi ao profeta Eliseu, e diante de uma orientação de Deus, diante de uma execução daquela mulher, o Senhor transformou toda aquela situação, garantindo o Senhor o presente e o futuro daquela mulher, no nome de Jesus. Senhor, nós consagramos agora as nossas casas, pessoas estão consagrando os seus filhos, pessoas, ó Pai, estão colocando diante do Senhor o pouco que ela tem, porque o pouco que elas estão colocando agora diante do Senhor é o suficiente para acontecer o milagre. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir portas de relacionamento, Senhor, que o Senhor venha incomodar esse crente, essa mulher, Senhor, a se relacionar, a mostrar que o Senhor é Deus, no nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor acrescente uma fé exponencial no teu povo, porque o milagre vai passar, Senhor, através da nossa fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Eu libero uma palavra de vitória ao teu povo que veio neste lugar, que o teu povo saia daqui, Senhor, com uma orientação da parte de Deus, assim como essa mulher, essa viúva, Senhor, que estava numa situação de tristeza, de dor. O Senhor não resolveu todos os problemas, mas o Senhor resolveu aquilo que era necessário para garantir o sustento daquela mulher. No nome de Jesus, eu abençoo o teu povo com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, no nome de Jesus. Amém. Você vai voltar para a sua casa hoje com essa direção da parte do Senhor. Faça exatamente o que a palavra de Deus falou ao teu coração nessa noite. No nome de Jesus, aplauda o Senhor.